Torcedor vascaíno! Fala galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos iniciando, então entrando no ar, vou fazer uma pergunta, como é que estão vocês aí? Vocês estão ansiosos para esse jogo, Vasco e Curitiba? Olha, alerta de jogão, e a gente vai falar muito sobre esse jogo, eu quero seu palpite aqui embaixo, viu? Deixe seu palpite aqui embaixo, deixe a cidade de onde você é, que eu vou estar aqui olhando os comentários para conversar com vocês, eu quero essa interação, falem aqui embaixo qual o palpite para esse jogo, eu acho que vai ser 2-0 Vasco. Mas enfim, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre esse jogo Vasco e Curitiba. Vamos trazer informações do Vasco, tem duas novidades para esse jogo, tem um desfalque. Vamos trazer também informação sobre o último treino do Vasco. Vamos falar sobre a arbitragem, meus amigos, o árbitro aí, o cara foi criticado por Messi aí nessa semana, o Messi não gostou da arbitragem dele, já teve problemas com a arbitragem no jogo do Vasco também. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos trazer informações sobre possível escalação, vamos falar sobre o Curitiba também. E o que promete nesse jogo aí, Vasco e Curitiba, em São Januário, às 16h30. E vamos falar também sobre um lote extra que o Vasco colocou, né? A torcida esgotou os ingressos, o Vasco colocou um lote extra. Então, isso e muito mais depois da vinheta, eu vou logo avisando. Assiste até o final para depois não dizer que eu não avisei, hein? Aí, então, vai subir a vinheta. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando nosso vídeo, hein? Vamos trazer tudo que envolve esse jogo Curitiba e Vasco, Vasco e Curitiba em São Januário. Vamos falar muito aí, tudo que você precisa saber, então fica ligadinho até o final. Como sempre a gente faz no início de todos os vídeos, eu venho aqui agradecer a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado! O seu apoio, a sua audiência é muito importante para que este canal continue no ar. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Então, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. E olha, o Vasco encerrou a sua preparação para enfrentar o time do Curitiba em São Januário às 16h30. Esse treino que o Vasco passou, como está passando a imagem na sua tela, foi em São Januário. O Vasco fez um treino físico, visando a preparação e também para que os jogadores estejam mais ambientados ao gramado do Caldeirão. Então o Fernando Diniz pediu para o Vasco fazer esse treino. Com relação em questão aos relacionados, o Vasco deve ter duas novidades. Léo Jabá, como a gente já vinha falando a semana toda, volta a ser relacionado após 2 jogos, após dores lombares, ele estava com lombalgia, se recuperou, está apto para o jogo. Inclusive em alguns lugares aí é dado como um possível substituto, né, do Gabriel Peck, pode ser até que ele seja como titular. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de escalação. John Sanches também, que teve uma fadiga, não jogou contra o Sampaio Corrêa, volta neste jogo contra a equipe do Curitiba. A baixa fica por conta de Andrei. Andrei, para quem não sabe, é um dos homens de confiança do Diniz. Teve um problema aí, sentiu mal-estar, sentiu sintomas semelhantes aos sintomas da Covid, ficou aí separado do grupo por 72 horas, passou por 3 exames para ver se estava com a Covid, não estava, passou por todo o protocolo de quem está sentindo sintomas e voltou a treinar hoje, não treinou com a equipe, né? Não passou por nenhuma sessão de treino visando esse jogo contra a equipe do Curitiba, então ele está fora, né? Hoje ele voltou a fazer a questão física, hoje nessa sexta-feira que eu estou gravando, para quem está assistindo no sábado, ontem, e o que é que acontece? Andrei está fora do jogo, então Bruno Gomes deve permanecer no meio de campo. Sobre questão do jogo, o Vasco tinha colocado à venda aí 7.700 ingressos. Desses, 4.500 eram ingressos para arquibancada. Todos esses ingressos tinham sido esgotados. O Vasco colocou uma carga extra de 470, que até enquanto eu estou gravando esse vídeo está próximo a terminar. Então, promete casa cheia. A torcida do Vasco deve fazer uma linda festa em São Januário. Antes de eu trazer informação sobre arbitragem, sobre a escalação do Vasco, você que está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, estou vendo que você está assistindo até agora, gostou do nosso canal Comenta Léo, aqui a gente traz informações todos os dias, eu peço a você que se inscreva, porque aqui no nosso canal você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama, e agradeço também o seu apoio por estar aqui junto com a gente. Então, aperta esse botãozinho aqui do lado, se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado. Agora voltando a falar do jogo Curitiba e Vasco, a arbitragem preocupa. Por quê? O Wilton Pereira Sampaio, esse que está passando aí na sua tela, já teve polêmica em São Januário. Inclusive a gente gravou um vídeo aqui anteriormente falando sobre isso. E o Wilton foi o árbitro daquele jogo, né, que teve Vasco e a equipe do Bahia, aquela solada que o Gregory deu no Benítez.
ele e o VAR, que também vai estar nesse jogo, que é o Elmo Rezendes, não enxergaram nada e deixou passar. E muita gente falou aí, especialistas em arbitragem, todo mundo viu que aquela solada era solada para cartão vermelho. Logo após, ele deu um cartão vermelho no gol de Ribamar aos Leandro Castan, que também não teve tanta, como é que se chama? Não teve a intenção, como ele falou, que foi no lance do Grego. Então ele usou 2 pesos e 2 medidas e acabou prejudicando o Vasco. O Vasco naquela época pediu à CBF que o juiz fosse afastado e que não arbitrasse nenhum jogo mais do Vasco na temporada. Mas o que é que fez a CBF? Botou o Wilton Pereira novamente no jogo do Vasco. Só que aí os mimizentos, né, no dia que eu fiz o vídeo, falaram: tá reclamando de arbitragem, blá 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 blá. O Messi, meu amigo, no jogo Argentina e Peru, desceu o sarrafo no Wilton Pereira. Ele ficou inconformado com a arbitragem do árbitro, disse que o árbitro usava 2 critérios, né, não tinha um critério definido para a partida, e ficou muito irritado com a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio naquele jogo Argentina e Peru. E aí, vocês mimizentos que gostam, né, de falar, que vem aqui, às vezes nem torce pro Vasco, nem só falar besteira. Vejam aí, né, o cara que é um dos maiores do mundo fazendo a reclamação do árbitro. Então não é só o Vasco, né? Porque tem muita gente dizendo aí que o Vasco vai ser beneficiado. Mas enfim, seguindo falando do time, o Vasco deve repetir a escalação do jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco perdeu naquele dia, mas o Diniz gostou, e como o Andrei não vai estar mais não pode estar nesse jogo, o Bruno Gomes deve permanecer no meio de campo. Isso é a provável escalação. Pode ser que o Diniz, na hora, mude tudo e surpreenda o Morinigo, né, que sabe mais ou menos como o Vasco vai jogar, estudou o Vasco e sabe que o Vasco vai estar jogando de uma forma diferente do que aquela que jogou no primeiro turno. A equipe do Curitiba deve manter o seu 4-2-3-1. Inclusive, para quem não assistiu ainda o nosso vídeo, vai passando aí na sua tela um card. A gente fez aqui uma análise sobre o time do Curitiba. Então, depois que assistir esse vídeo, você vai lá e assiste o nosso vídeo também falando sobre como joga a equipe do Curitiba. E olha, o Vasco deve ter aí pouco mais de 6 mil pessoas, né? Já que os 5.900 ingressos tinham sido vendidos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E deve ter um apoio maciço dentro do Caldeirão de São Januário. Para o Vasco, só interessa a vitória. O Vasco precisa vencer e torcer também por resultados nessa sexta-feira. Goiás e CSA jogam também e a gente vai ficar atento, porque qualquer resultado excelente para o Vasco, a gente vai estar atualizando vocês. O jogo terá transmissão de Vasco e Curitiba pelo Premier FC. Isso mesmo, para quem quer assistir, ou você assiste pelo Premier, ou então você procura aquele linkzinho, né, que a galera gosta de usar aí para assistir o jogo, ou pelo famoso radinho. A Vasco TV também faz a transmissão somente com narração. O André Marques deve estar lá com o Garone, e o Vasco deve ter aí um apoio imenso, tanto para quem vai assistir, tanto também para quem vai estar em São Januário. O Vasco busca quebrar um jejum enorme que tem contra a equipe do Coxa. São 7 jogos sem ganhar a equipe do Coxa, são 5 empates e 2 derrotas. E o Vasco busca quebrar essa sequência tão chata agora, nesse melhor momento, né? Não tinha momento melhor para o Vasco quebrar essa sequência do que agora e poder ganhar a equipe do Coritiba. Lembrando que o Coritiba nessa época aí caiu para a segunda divisão, não conseguiu jogar com o Vasco, em outros momentos o Vasco estava na segunda divisão e o Coritiba também estava na primeira, então por isso também tem muito tempo esse tabu aí de Vasco e Coritiba. O último jogo foi 1-1, e o Vasco tem que ficar de olho no Léo Gamalho, que é um cara muito, muito perigoso. É um dos caras mais perigosos desse elenco do Curitiba. É um cara que não pode deixar só e que fez o gol no primeiro turno de empate no jogo lá na Arena da Glória, lá onde joga a equipe do Coritiba, lá no Couto Pereira. Então é isso. São todas as informações que a gente poderia trazer para você sobre esse jogo. Lembrando que amanhã estaremos ao vivo aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Se você está assistindo no sábado, venha ao vivo também com a gente. A partir das 14 horas e 50 minutos, a gente vai estar fazendo um super pré-jogo aqui e esperamos você para bater aquele papo com a gente. Às 16h30, o Vasco joga contra a equipe do Coritiba, buscando aí a sobrevivência para poder subir e buscar o acesso à Série A. Eu acredito e acho que o Vasco vai deixar o seu bom placar contra a equipe do Coritiba. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.